Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito importante, onde ele nos fala sobre as propriedades dos segmentos tangentes a uma circunferência. Inicialmente nós temos que saber o que é um segmento tangente. Vamos lá. Pessoal, a tangência em relação à circunferência é quando você tem uma reta onde essa reta vai tocar essa circunferência, ou na verdade, vai tocar o contorno dela em apenas um ponto. Aí tu pensa assim, mas professor, toda reta não toca a circunferência em somente um ponto? Não. Eu posso ter uma reta assim, olha só. Cortando aqui, e aí você repara que essa reta que eu acabei de fazer aqui em branco, ela toca em dois pontos diferentes a circunferência. Sendo assim, essa reta ela é chamada de reta secante, tá? Agora, a reta tangente, obrigatoriamente, só tocará a circunferência em um ponto. E toda reta tangente só toca em um ponto, tá? Essa é a principal característica de uma reta tangente em relação a uma circunferência. Vejamos aqui o texto agora, olha lá. Toda tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando a reta ela toca a circunferência em apenas um ponto, o segmento que une esse ponto até o centro da circunferência, que também equivale ao raio, tá? Esses dois segmentos formarão um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer aqui, olha só, o perpendicular, na verdade, é isso. É quando você tem duas retas que se cruzam, e aí, nesse caso, esses dois segmentos de reta são a reta tangente e aqui o segmento que forma o raio, tá bom? Então, esses dois segmentos se encontram nesse ponto P, onde esse ponto P ele pertence à circunferência. Logo, então, esses dois segmentos serão perpendiculares. Formam aqui, no caso, um ângulo de 90 graus. Então, pessoal, na nossa segunda afirmação, nós temos o seguinte aqui, vamos lá. Por um ponto de uma circunferência, pode-se traçar uma única tangente a essa circunferência. O que isso quer dizer? Imaginemos que eu tenho aqui um ponto qualquer, tá? Ponto P, ponto A, tanto faz. E uma das regras, né, que me diz em relação ao ponto é que, por um único ponto, pode-se traçar infinitas retas. Só que, dentro dessas infinitas retas, essa afirmação me diz que apenas uma delas será tangente à circunferência. E essa regra, ela valerá para todo e qualquer ponto pertencente a essa circunferência. Isso quer dizer, então, que se de repente eu considerar que esse ponto que eu acabei de fazer, também por esse ponto eu só poderei traçar uma única reta tangente. Quer dizer, uma única reta que tocará essa circunferência em apenas um ponto, tá bom? Então, esta aqui é basicamente a ideia da tangência de uma reta em relação a uma circunferência. Agora nós temos aqui uma propriedade muito importante que diz o seguinte: dois segmentos, PA e PB quaisquer, então olha lá, eu tenho um ponto que é exterior à circunferência e esse ponto P, ele vai de encontro ao ponto A, fazendo assim então uma reta tangente, e esse mesmo ponto B vai de encontro a um outro ponto B, que também, no caso, vai formar um segmento de reta tangente à circunferência. Ok, então se esses dois segmentos tangentes a uma circunferência nos pontos A e B, eles são congruentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se a partir do ponto P eu traço dois segmentos de retas tangentes à circunferência, a propriedade me diz que esses dois segmentos são iguais. Como é que a gente poderia, de repente, então, até utilizar essa propriedade na resolução de um exercício? Mais ou menos assim. Imaginemos que essa distância de PA, de A até P, aliás, seja representado pela expressão 2x menos 1. Assim como a expressão de P, aliás, a distância de P até B, seja representado por x mais 6. O que acontece? Vamos supor que a questão queira saber qual é a distância de P até A. Legal. Então, a distância de P até A, ela depende única e exclusivamente dessa expressão 2x menos 1. Bem, de acordo com a nossa propriedade, esses dois segmentos são congruentes. Sendo congruentes, eles têm a mesma medida, porém,
são formados por pontos diferentes. Mas até mesmo pelo fato de serem formados por pontos diferentes, não quer dizer que de repente eles sejam iguais. Na verdade, são congruentes. Mas a congruência, de qualquer forma, ela me garante a igualdade em relação ao seu tamanho. Então, teria mais ou menos assim, olha só. Eu tenho que 2x menos 1 é igual a x mais 6. Beleza? Quer dizer, devido a essa congruência, eu posso colocar as duas expressões referentes a cada um dos segmentos em igualdade e resolver a equação aqui formada. É o que eu vou fazer. Então, reparem. 2x menos 1 é igual a x mais 6. Quem que me garante isso? A propriedade da tangência de dois segmentos saídos de um mesmo ponto P, exterior à circunferência. Então, olha lá, fazendo aqui a equação, nós temos 2x. Esse x que aqui é positivo virá o primeiro membro de forma negativa, assim como esse 1 que é negativo irá para o segundo membro de forma positiva. Sendo assim, pessoal, vamos resolver a equação resultante aqui, olha lá. 2x menos x me dá como resposta apenas 1x, só que o 1, enquanto coeficiente, não tem necessidade de ser escrito, tá bom? Igual a 6 mais 1, que é igual a 7. Beleza, já achei o valor de x. Isso quer dizer, então, que essa distância de A até P é igual a 7? Não. Cuidado, porque a distância de A até P ela é equivalente a essa expressãozinha aqui, tá? Só que olha só que pode ser legal também. Como essas duas expressões são congruentes, o que que você faz? Já que 2x menos 1 é igual a x mais 6, eu vou trabalhar então com o x mais 6, onde eu não sabia antes, mas agora eu sei que o x é igual a 7. Então nós teremos 7 mais 6, cujo resultado é igual a 13. Isso quer dizer então que, vamos chamar de centímetro, tá? Isso quer dizer então que a distância de A até P vale 13 centímetros. E de acordo com a propriedade, a distância de B até P também tem o mesmo tamanho, que no caso é 13 centímetros. Legal, pessoal? Então, essa é a ideia da nossa aula de hoje, onde eu te mostrei a propriedade, ou as propriedades, né? Referentes aos segmentos tangentes a uma circunferência. Onde, inicialmente, eu te mostrei o que é um segmento tangente a uma circunferência, o que caracteriza essa tangência, no caso, tá? Quais são as duas regrinhas que, no caso, regem esse segmento tangente à circunferência e, de repente, como é que a gente pode também aplicar esse conhecimento ou essa propriedade na resolução de uma atividade. Legal, pessoal? Sendo assim, então, muito obrigado e tchau!